Cristo venceu a morte, derrotou o império do mal. As forças do diabo e do pecado foram destruídas e aniquiladas na morte e na ressurreição de Jesus. Você vai ouvir aqui um pouquinho sobre isso. Essa é a maior notícia de todas as notícias. Nós teremos batismo aqui essa manhã, porque pessoas reconhecem que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Nós teremos momentos mais de adoração ainda, ceia, porque Cristo ressuscitou dos mortos. A igreja prossegue de forma improvável nesse mundo hostil ao povo de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Escute isso. Quero falar para vocês sobre o som da ressurreição. Qual é o som da ressurreição? Qual é o barulho? Qual é o chocalho? Qual é o zunido? Qual é o som que a ressurreição possui? Qual é o som? E há muitos anos eu sempre pensei nisso. Isso há muitos anos, há mais de 15 anos, eu venho pensando nisso. Toda a Páscoa, quando chega esse período do ano, eu penso o que ocorreu no domingo pela manhã, quando Jesus Cristo recebeu, após estar morto, os primeiros litros ou quilos, como você quiser medir, de ar nos seus pulmões. O que ocorreu? O que ocorreu no mundo espiritual quando os demônios viram? Ele abriu os olhos. Quando o som muito baixo do sangue fluindo nas suas veias começou a ser ouvido no mundo espiritual. O que ocorreu quando o coração de Jesus bateu pela primeira vez após ele ter sido vitimado no Calvário? O que ocorreu? O que esse som da respiração, do coração, o som, eu não sei se existe essa medida, mas o som microscópico do piscar dos olhos de Jesus, quando ele abriu os olhos no domingo pela manhã. O que é esse som? O que esse som diz a você? O que esse som diz a mim? O que Deus está falando conosco? Só que antes de analisarmos o som da ressurreição, eu quero que você se lembre de uma coisa. Qual é o som da sexta-feira? Em primeiro lugar, o som da sexta-feira é o som da injustiça. Se houve um homem que nunca pecou, esse homem foi Jesus. Não fez nada de mal. Pelo contrário, ele não só se omitiu de fazer o mal, mas ele fez o bem. Porque nós temos muitas pessoas que não fazem o mal, mas se omitem de fazer o bem. Cristo não. Ele ativamente sempre fez o bem. Confrontou a maldade, pregou o reino de Deus, curou, ressuscitou mortos. Ele ajudou pessoas. Então entenda. Então os discípulos ali naquela sexta-feira fatídica estão ali. Jesus está sendo elevado aos céus em uma cruz, não exaltado, mas ele está sendo erguido no ponto mais alto que eles possuem ali. Aqueles estão olhando de baixo, estão olhando aquele Cristo crucificado. E aquela crucificação na sexta-feira, o barulho dos pregos traspassando as mãos de Jesus, os pés de Jesus, o som desses pregos é o som da injustiça. Os discípulos estão ali e talvez venha aquele pensamento no coração deles: essa é a vida. Essa é a vida. Nós achávamos que algo iria mudar. Nós achávamos que algo aconteceria diferente, mas não, essa é a vida mesmo. Nós temos que nos acostumar. Coisas boas não ocorrem para pessoas como nós. Coisas boas não ocorrem
para gente como a gente. Coisas boas ocorrem somente para os outros. Coisas boas ocorrem somente para aquelas pessoas. Isso é história de Hollywood. Nós devemos mesmo nos acostumar com a injustiça, igualzinho a alguns de vocês. Igualzinho a algumas mulheres aqui que foram violentadas na infância. Você cresceu vendo os teus abusadores prosperando e sorrindo. Esse é o som da injustiça. Esse é o som da maldade quando ela triunfa. Esse é o som da maldade na sua pior forma. E quando os nossos inimigos, pessoas maldosas, e essas pessoas vão prosperando, os discípulos estão vendo o sorriso, as gargalhadas dos guardas, dos religiosos, e eles estão vendo o único correto, puro, perfeito, sofrendo. Esse é o som da injustiça. Em segundo lugar, é o som da incredulidade. Os discípulos estão diante de um dos atos mais grosseiros e terríveis da história, ou do ato mais grosseiro e terrível, com certeza do maior pecado que já ocorreu sobre a face da terra. Os discípulos estão testemunhando isso, eles estão enxergando isso, eles fogem, a incredulidade entre eles, eles literalmente não estão acreditando no que está ocorrendo. Tem uma canção que eu gosto muito do Sérgio Lopes, que o nome é A Dor de Lázaro, e ele faz mais ou menos um teatrinho, como se Lázaro estivesse em Jerusalém, no dia da crucificação, e provavelmente ele estava. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Imagine Lázaro, que tinha sido ressuscitado pelo Senhor. Então ele fica olhando os homens batendo em Jesus, e ele diz assim para as pessoas que estão ao redor dele: não, daqui a pouco ele vai tirar um coelho da cartola, daqui a pouco ele vai resolver isso. E as horas vão passando, ele carrega a cruz, ele não está se defendendo, ele não está se protegendo. As horas vão passando, então colocam ele uma cruz, e Lázaro fica olhando isso, e Lázaro diz: não, daqui a pouco ele vai descer daí, daqui a pouco ele vai vencer isso. Não, eu sou prova disso, ele me ressuscitou. E as horas vão passando, e as horas passam, e Jesus Cristo diz: está consumado, e morre. E ele fica esperando: não, daqui a pouco ele vai levantar. E não. Então os discípulos que ouviram esse homem dizer: eu sou a vida. Não, veja bem, Jesus não disse: eu conheço a vida. Jesus não disse: eu tenho a vida. Jesus disse: eu sou a vida. A vida é uma pessoa. Vocês perguntam muito isso em filosofia: o que é a vida? Se você estiver no primeiro semestre de filosofia, responda, seja politicamente incorreto na sua faculdadezinha. Chega lá diante daquele pessoal inteligentinho e diz: vida é uma pessoa, assim como a verdade, assim como o caminho. Jesus não diz: eu conheço o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. Então eles estavam ouvindo que Jesus era a vida. Só que como que pode a vida morrer? Então eles ficam confusos, se acovardam, fogem. Esse é o som da incredulidade, igual a muitos aqui, que quando as coisas começam a desabar na tua vida, a primeira coisa que vai junto é a tua confiança em Deus. A primeira coisa que vai desabando quando vem a doença, quando vem a angústia, quando vem os dias sombrios, negros, quando vem o momento onde você não vê um palmo à sua frente, a primeira coisa que você perde é a sua confiança em Deus. Esse é o som da sexta-feira.
Terceiro, o som da fraqueza. Jesus está sendo crucificado. Jesus está sendo espancado como bicho. E ninguém consegue fazer nada. O Império Romano é muito poderoso. Não tem como a gente fazer nada. Não tem como estender a mão. Não tem como resolver nada. Diante de crises, dessa grande crise, dessa grande tragédia, os discípulos estão literalmente impotentes. Eles não podem fazer nada. Igualzinho a nós. Sabe quando você passa por coisas por situações que elas são maiores do que você? Você não tem como administrar. Você não administra um câncer, você não administra um furacão, você não administra um motorista bêbado que bate no seu carro e um parente que você ama morre. Você não administra isso. Você não administra uma bala perdida. Esse é o som da sexta-feira. O quarto som da sexta-feira é o som de que tudo acabou. Veja bem, Jesus fala em João capítulo 19, verso 30, ele diz o seguinte: está consumado. Quantos de nós não cantamos e nós nos alegramos? Quantos pregadores já pregaram sobre esse texto? Você que nunca leu grego, você até sabe o que é essa palavrinha em grego, tetelestai. Está consumado. Isso não é uma alegria? Isso não é uma vida? Tem até o caso engraçado da Ana Paula Valadão no Ratinho. E ela diz: Ratinho, tu quer saber o que quer dizer a palavra tetelestai? Era o nome do disco deles. E o Ratinho: não. Não quero. Esse é o SBT. Se fosse a Fátima Bernardes, é óbvio que ela ia querer. Eu quero, querida. Falciane. Então, tetelestai, está consumado. Então, não é uma palavra de vitória, está consumado. Quer dizer, está garantido o perdão, está garantida a reconciliação. Aí os pregadores, a gente vai firular em volta disso. Mas tudo bem, uma palavra de vitória. Por que ninguém vibrou quando Jesus disse isso na cruz? Porque eles entenderam o está consumado como acabou. Em inglês acho que é it is finished. Encerrou. Eles não entenderam isso como está consumado a obra de salvação. Eles entenderam como acabou a tentativa, acabou a vida, acabou a esperança. Acabou. Então os discípulos olham e é como, quando Jesus diz essas palavras na cruz do Calvário, é como se Jesus estivesse dizendo: perdi. É como se Jesus estivesse dizendo, como se ele estivesse entregando os pontos. Você entende isso? Esse é o som da sexta-feira. Como muitos aqui, que literalmente entregam os pontos. Você está vivendo dias tão terríveis na tua vida, que você literalmente às vezes quer entregar tudo. Eu tenho certeza que eu estou pregando para gente aqui que já pensou em um escapismo dessa vida. Já pensou até em suicídio. Esse é o som da sexta-feira. E o sábado? Primeiro, o som do sábado é o som da espera. Ninguém pode fazer nada no sábado. Eles eram judeus, eles guardavam o sábado. Eles não eram como nós, que temos o primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Para eles não. Para eles é o sábado. E no sábado você não faz nada. E isso reforça mais ainda a sensação de impotência. Porque Cristo é morto na sexta. E eles não têm poder contra a morte. E o sábado vem reforçar mais isso ainda. Eles não podem fazer nada. Eles precisam apenas esperar. Segundo, o som do silêncio.
Eles estão olhando Jesus quieto naquela tumba. Ele está morto. Sua mente não está elaborando pensamentos, sua boca não está proferindo palavras, seus olhos não estão contemplando aqueles que são alvo da sua misericórdia, não. Há apenas silêncio. E isso ocorre na vida de muitos aqui. Você literalmente perdeu as esperanças de falar algo. Você já nem pede mais ajuda. Esse é o som do sábado. Em terceiro, o som do sábado é o som de se viver dentro de um pesadelo. Quem já passou pelo luto sabe o que é acordar no dia seguinte. Porque no pesadelo, a melhor alegria do pesadelo é quando você acorda e você vê isso não é real, isso não está ocorrendo. É a maior alegria. Só que no luto, quando você acorda, é como se você entrasse no pesadelo. Porque talvez naquela noite você teve bons sonhos, você dormiu bem, então você acorda, e você acorda para o desespero. E os discípulos acordam no sábado, e eles lembram, tudo aquilo é verdade, não é um pesadelo. A vida é um pesadelo. Igual muitos aqui. Você literalmente quer dormir para não enxergar o que você tem visto. Em quarto, o som do sábado é o som da decepção. Os discípulos voltam para suas vidas normais. Final, isso aqui não é para gente. A gente tem que voltar mesmo. Porque a história da minha família é uma história de sofrimento. Essa coisa de ter uma vida transformada, isso não é para mim. Essa coisa de ter uma vida santa não é para mim. Eu não sou esse cara, o meu pai não era assim. Eu estou fadado a seguir os mesmos passos do meu pai e da minha mãe. Decepção. Qual é o som da tua vida? O que a tua vida tem soado? Angústia? Tristeza? Decepção? Qual é o som da tua existência? Em resposta para os sons que nós emitimos, nós temos o som da ressurreição. Domingo pela manhã, fica claro que o som de sexta e o som de sábado são abafados pelo som de domingo. E a situação é muito melhor do que era antes de sexta-feira. Porque antes de sexta, Cristo não tinha vencido a morte. Precisava ele entrar na cela da morte e sair de lá vitorioso. A sexta-feira traz uma mensagem de aparente derrota para os discípulos. Isso trouxe medo, incredulidade, tristeza, a sensação de que a vida seguiria sempre nesse rumo. Só que agora, amanhã de domingo, aquele silêncio mortal, ele é rompido. O pulmão de Jesus está batendo. O seu coração está batendo. O sangue está pulsando. O rosto de Jesus começa a ficar corado de novo. A lubrificação dos seus olhos retorna. Ele abre os olhos. E como diz J.I. Packer, a vítima do Calvário está livre, livre e solta. A vítima do Calvário não pode ser domesticada. Ela triunfa sobre a morte. Esse é o som da ressurreição. É por isso que Jesus fala em Apocalipse capítulo 1, do verso 17 ao 18. Não tenha medo. Para você isso. Você que está vivendo o medo. Não tenha medo. Qual é o antídoto para o medo? A revelação de Jesus. Olha o que Jesus diz: eu sou o primeiro
E o último, aquele que vive: estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Qual é o som da ressurreição? Em primeiro lugar, era o som de uma profecia cumprida. Mateus capítulo 20, verso 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou um dos 12 discípulos para um lado. No caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus havia dito para eles, mas a cabeça deles estava um turbilhão. E no momento que vem a tempestade, eles nem lembram do que Cristo disse. Igualzinho a você, igualzinho a mim, que lemos Bíblia, e quando vem a tempestade, nós até esquecemos do Salmo 23. Jesus havia dito, é palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é verdade. Deus cumpre o que diz. Raymond Edman dizia: nunca duvide na escuridão aquilo que Deus lhe disse na luz. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que nós chegaremos no céu e de repente nós vamos estar caminhando, e daí nós vamos olhar para um lado e vamos ver uma praça, crianças correndo ao redor da praça, e nós vamos dizer: que legal isso aqui, que lindo isso, essa praça, crianças correndo, que vida, que lindo, não há crimes, não há maldade. Daí Jesus vai cutucar assim, eu prometi isso em Zacarias, está lá. Que legal, Jesus. Aí nós vamos continuar caminhando, vai ter uma mesa, um banquete, e vai ter pessoas que recém comeram e pratos engordurados. Se tem gordura, tem coisa boa. Aí nós vamos dizer: que legal, Jesus. Aí Jesus vai dizer assim: eu sei, eu prometi isso em Isaías. Não há uma promessa que não vai ser cumprida. Qual é o som da ressurreição? É o som de uma profecia cumprida. Deus disse, ocorre. Eu pergunto: você confia na Bíblia? Você confia o que Deus diz para você? Você confia o que Deus falou? Você confia no que Deus fala? Qual é o som da ressurreição? Em segundo lugar, era o som da morte, da morte. É o som da morte, da morte. 1 Coríntios 15, do verso 55, Paulo vai dizer: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Aí no verso 58 ele diz: portanto, irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha bem, o capítulo 15 de 1 Coríntios é um tratado sobre a ressurreição de Jesus, a nossa ressurreição, e um tratado de como isso se aplica à nossa vida. Escute isso aqui. Nós estamos nesse momento aqui comemorando a ressurreição de Jesus. E ontem à noite, enquanto eu estava pregando aqui no púlpito da igreja, nós tivemos a nossa primeira perda da nossa igreja. A nossa querida irmã Viviane, esposa do Julian, sucumbiu diante da leucemia. E eu estava exatamente nesse ponto do sermão. Quando o Julian foi chamado, foi o momento, exatamente esse momento do sermão, que a nossa irmã Viviane morreu. Nesse momento agora, nós temos uma caminhonete, está o Michael, o Tiago, o Rodrigo e o pastor Maicon, estão indo a Santa Bárbara do Sul para o enterro da nossa amada irmã Viviane. E isso parece,
Ok. Mas como assim, pastor? O que está ocorrendo? Como que isso pode ocorrer? Nós oramos tanto, nós fizemos mutirão de doação de sangue, foram litros e litros de sangue, nós ajudamos, como que isso ocorre? E ainda na Páscoa, pastor, e ainda no momento que o Senhor está falando sobre a vitória de Cristo sobre a morte, como isso? O apóstolo Paulo está falando aqui em 1 Coríntios que a morte possui um aguilhão, que a morte possui um ferrão. E vai chegar o momento aonde a ressurreição de Jesus, o efeito da ressurreição de Jesus virá sobre todo o povo de Deus. A morte hoje causa medo, causa pavor. A morte causa terror. A morte dita o estilo de vida que muitos estão vivendo aqui. O medo da morte dita o jeito que você vive, o jeito que você existe. Só que assim como a abelha sem o seu ferrão não faz mal algum, a não ser produzir mel, a morte, depois da morte, da ressurreição de Jesus, ela não pode nos ferir para sempre. Ela pode apenas adoçar a nossa santificação. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos. A Viviane, nesse momento, está com o Senhor Jesus. A Viviane está esperando a ressurreição. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, ela é a primeira membro da nossa igreja a chegar na eternidade. Eu não sei você, mas eu acredito. Sabe essa bobagezinha, que para muitos é bobagezinha? Isso aqui é minha vida. Eu vejo a Viviane entrando pelos portais celestiais diante do Senhor Jesus. Ela olhando Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, olhando o Spurgeon, ela olhando os grandes homens da história da igreja, e ela dizendo: eu venho do meio de um povo que ama vocês, que honra o Senhor Jesus. Existe uma igreja lá em Porto Alegre que é apaixonada por Jesus, e ela está esperando a ressurreição do Senhor. Ontem vieram me dizer, pastor Everton, pastor Daniel foram até a UTI ver ela, e eles me disseram o seguinte: Jack, é perturbador a UTI, ela estava irreconhecível, se alguém passasse por lá não reconheceria que era a Viviane. Deixa eu dizer uma coisa, eu respondi para eles: mas Jesus reconhece, Jesus reconhece. Jesus reconheceu, Jesus olhou, nada do que você fez foi em vão. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Nós pedimos por cura, hoje ela está curada com o Senhor. E o corpo dela hoje às 2:30 da tarde vai ser colocado na terra, assim como foi colocado o corpo do nosso Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses que ao soar a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, encontraremos os mortos no ar, junto com o Senhor, estaremos todos juntos. Você tem noção disso? C.S. Lewis dizia que a vida após a ressurreição vai ser muito mais viva do que essa vida. Você corre atrás de tanta bobagem, a gente corre atrás de tanta porcaria. O Lewis dizia que a eternidade, nós lembraremos dessa vida como um sonho. Sabe, o sonho você lembra dele, mas é uma coisa tão sem peso perto da realidade. C.S. Lewis dizia que a eternidade vai ter esse peso de glória. Você vai lembrar dessa vida como um sonho, você vai lembrar. Mas agora que começa a nova realidade. Escute, a Viviane já está desfrutando das bênçãos de Jesus, só que ainda não plenamente. Falta o corpo dela ressuscitar. O apóstolo Paulo diz:
E quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e quando aquilo que é mortal se revestir de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o seu aguilhão? Sabe, é como se fosse um deboche diante da morte. E esse povo é a igreja. A igreja literalmente existe para pregar diante da morte. Nós estamos aqui reunidos comemorando que Jesus venceu a morte veio e tomou a nossa irmã de nós, mas Jesus veio e tomou a nossa irmã da morte. Bendito seja o seu nome. Todos vamos morrer, mas depois disso iremos viver eternamente com o Senhor. Qual era o som da ressurreição? Em terceiro lugar, era o som que proclamava o domínio de Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E Jesus diz: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha isso aqui. Isso aqui é brutal demais. Jesus diz para a gente ir, para a gente pregar algo que está ocorrendo aqui agora, né? Para a gente discipular algo que está ocorrendo com os catecúmenos, né? Interessante. Jesus diz que é para a gente fazer o quê? Que é o quê? Batizar, que é o que vai ocorrer daqui a pouco, né? Aí ele diz o que é para essa turma que está pregando, discipulando, ensinando, pregando. Qual é a promessa que ele diz? Ou seja, Jesus está aqui. Você tem noção disso, cara? Você tem noção disso? O som da ressurreição é o som que proclama esse domínio. Jesus diz: toda autoridade me foi dada. Sabe quem está aqui hoje? Aquele que tem toda a autoridade. Sabe quem está aqui? Essa é a prova que Ele está aqui. Nós estamos pregando, discipulando, ensinando, batizando em nome do Senhor. Ele diz: eu estou presente, eu vou estar com vocês nos dias difíceis da existência, nos dias difíceis da vida de vocês, quando tudo der errado, quando os dias forem maus, eu estarei com vocês. Os dias podem ser complicados, mas Deus é bom. Os dias podem ser de trevas, mas o nosso Deus é luz. Os dias podem ser de derrota, mas o nosso Deus nos concede vitória. Os dias podem ser terríveis, mas o nosso Deus está nos guiando no meio do deserto. O Senhor está presente, porque Ele ressuscitou dos mortos. Quero dizer uma coisa a você aqui. Tem pessoas aqui no nosso meio que gostariam muito, e elas têm um problema muito sério com esse texto da Bíblia. Porque você tem que fazer discípulos, mas você é tímido. Eu quero dizer uma coisa, eu creio nisso. Jesus pode pegar muitos tímidos aqui essa manhã e transformar você num evangelista, e transformar você num pregador do evangelho, numa pregadora do evangelho. Jesus pode fazer com que você não fique preso a um púlpito de igreja, mas que você olhe o mundo como o teu púlpito. Deus pode fazer isso na tua vida, porque esse é o som da ressurreição. Em quarto, o som da ressurreição era o som que anunciava o triunfo da igreja. Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Olha só, quem aqui já conversou com um ex-presidiário? Quem aqui? Uma mão, duas, pode levantar aí, não tem vergonha. Mais gente. Quem aqui já conversou com um ex-presidiário que não estava fugindo? Que saiu da cadeia, saiu. Por que vocês conversaram com ele? Por que ele não estava mais na cadeia?
porque Ele pagou a pena. Entenda, quando Cristo ressuscita dos mortos, Matthew Henry diz que Deus está dizendo para o mundo todo: a pena foi paga. Imagine a morte como uma cadeia. Imagine o Christus Victor, o Cristo vitorioso, saindo de dentro da cadeia, olhando a criação. Imagine ele saindo da tumba. Eu não sei vocês, cara. Eu não sei vocês. Eu vou falar uma coisa aqui, Thales. Se eu falar o que eu falo, se o que eu falar é besteira, vocês me perdoem. Vocês cortem isso depois na pregação. E isso nunca aconteceu. Entendeu? Mas eu tenho a impressão, cara, Jesus está morto, Ele abre os olhos, a vida volta, o ar volta, Ele se senta ali onde Ele estava deitado, levanta a cabeça, Ele sai, e quando Ele chega na porta da tumba, Ele olha para tudo e diz: o Pai está on. Você esperava uma coisa inspiracional, né? Eu não sei, cara, mas eu imagino ele chegando assim, tipo, acabou a palhaçada. Eu imagino ele voltando dos mortos. Meu, se alguém te matou e tu ressuscita, tu ia ressuscitar muito pistola, cara. Eu imagino ele saindo assim, acabou a palhaçada, a bagaça acabou. É o som que anunciava o triunfo da igreja. Efésios 5:23 diz: o marido é o cabeça da esposa e Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Nota bem, Jesus é o cabeça, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele é o cabeça da igreja. Isso é um anúncio. Paulo trabalha o tempo todo nas epístolas isso. Se o cabeça está vivo, a igreja vai ter vida. A ressurreição de Jesus é o anúncio que a igreja vai triunfar. Eu não sei você, mas tem 2000 anos que está funcionando, apesar de nós. Porque o povo mais complicado do mundo é a igreja. E o povo que mais triunfa é a igreja. Porque o mérito não é nosso, o mérito é de Cristo. O cabeça ressuscitou, cara. Você vai lendo a Bíblia, você vai lendo as histórias da Bíblia. Eu amo a Escritura. Você vai lendo desde Gênesis, Apocalipse, você passa por toda a Bíblia. E quando você chega no final das eras, no crepúsculo da história, no fechar das luzes dos dias, quando você chega no final, no encerramento, na última página de toda a história, você encontra Jesus falando sobre a igreja. Sabe o que é isso, cara? Vão passar reinos, vão passar políticos, vão passar ideologias, vão passar filósofos, vão passar homens e mulheres, mas a igreja estará de pé no último crepúsculo da história, porque Jesus Cristo ama a sua igreja. Ele ressuscitou e a ressurreição de Jesus está dizendo: a igreja vai triunfar. Qual é o som da ressurreição em quinto? O som da ressurreição é o som da derrota do pecado. Cara, talvez algumas pessoas aqui estão sendo escravizadas pelo pecado. Talvez você está sendo destruído pelo pecado. Olha o que a Bíblia diz: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado. Note, no capítulo 6 de Romanos, Paulo liga a morte de Jesus com a nossa morte ao pecado, a nova vida, a ressurreição de Jesus com uma nova vida para Deus. Verso 11: mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem domínio sobre você. O pecado não tem
sobre você. Você não entendeu ainda? O pecado não tem domínio sobre você. Todo o domínio que o pecado coloca sobre você, imprime sobre você, é fruto de uma mentira. Temos pessoas nessa manhã aqui que estão sendo escravizadas por essa mentira. Se você está em Cristo Jesus, lembre-se, o pecado não tem domínio sobre você. Repete comigo: o pecado não tem domínio sobre mim. 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 Você tem noção disso? As coisas que mais nos apavoram na vida cristã são coisas que foram vencidas por Cristo Jesus. Jesus falou isso. A palavra de Deus está dizendo isso para nós. Por que muitos que estão aqui hoje estão escravizados pelo pecado? Por que muitos que estão aqui essa manhã estão com medo do diabo? Por que muitos que estão aqui hoje estão desesperados com a morte? É o som da derrota do pecado. Qual é o som da ressurreição? Em sexto, era o som que anunciava que a porta da salvação está aberta para todos. Veja comigo em Atos capítulo 2, verso 24. Deus o ressuscitou, a Jesus, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Por que a morte não tinha como reter Jesus? Por quê? Porque Cristo não era pecador. A morte é fruto do pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é o quê? Jesus nunca pecou. Não tinha como a morte segurar. Se foi o máximo que a morte conseguiu fazer. Não tinha como a morte segurar. É impossível que o corpo de Jesus entrasse em estado perpétuo de putrefação. Porque o que traz a morte para nós é o pecado. É o pecado que nos matou em Adão. Então Pedro está falando, essa aqui é uma pregação de Pedro, em Atos 2. Quando você volta 3 versículos antes, ele cita Joel, e ele diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está ligado à ressurreição de Jesus, a porta aberta da salvação. Qual é o som da ressurreição? É o som que anuncia para você que a porta da salvação está aberta para você. Não importa a cor da tua pele, não importa a posição social que você tem, não importa aonde você nasceu, não importa a tua idade, o país, nada é empecilho para que Jesus salve você. Ah, pastor, tu não sabe quem eu sou. Tu não sabe o que eu já fiz. Ouça bem, Jesus perdoa você. Jesus resgata você. Jesus transforma você. Porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Em sétimo e último, qual é o som da ressurreição? Era o som de uma nova era. E veja bem, eu não estou falando da nova era pagã, de Shirley MacLaine. Eu não estou falando dessa nova era.
Tá bom? Eu estou falando de um novo tempo, de um novo período. Tudo agora passa a ser diferente. Olha comigo Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é o quê? Hebreus 9:27 diz: e aos homens está ordenado morrer. Veja, o salário do pecado é a morte. Isso ordena que os homens morram. Existe algo na ciência que é chamado de entropia. Tudo está caminhando do organizado para o desorganizado. Tudo está caminhando do novo para o velho. Tudo está caminhando da vida para a morte. Tudo está caminhando do certo para o caos. Preste atenção. Se nós deixarmos esse prédio feio aqui, abandonado, ele vai cada vez se deteriorar mais. Se você deixar um jardim abandonado, ele vai ficar horrível. Deus criou o mundo de uma forma que precisa da mão do homem. Não que Deus não podia fazer, não, mas o mundo que Deus criou é esse. Tá bom? Então, as pessoas que dizem assim: o mundo seria tão bom sem Deus, seria um grande jardim sem cuidado, seria horrível. O mundo que Deus criou, Deus quis assim. Tudo está caminhando do organizado para o desorganizado. Se você pegar um baralho de cartas, eu ganhei um baralho semana retrasada. Vou começar a me esforçar, jogar pôquer, ganhar dinheiro, para a gente fazer missão. Por que estão rindo? Não pode? Não pode. Óbvio que não. Até porque eu nunca ia ganhar. Nunca. Eu jogar com a minha esposa, eu só perco o jogo de baralho, de carta, de coisa. Então quando tu não é bom numa coisa, tu fala mal. Isso não é coisa de crente. E eu ganhei um baralho. Um amigo meu disse que vai me ensinar a jogar algumas coisas, né? Você sabe aquela, né? Que o rapaz chegou e pro médico e disse assim: olha, doutor, o meu filho, ele está com algum problema. O que ele tem? Ele só fala truco. Diz que o médico disse: olha, eu acho que ele tem uns 6 de pau. Foi ruim, né? E eu ganhei esse baralho. E uma coisa que eu aprendi é que o baralho, quando você embaralha ele fica num estado mais caótico do que ele estava organizado. E quanto mais você embaralha o baralho, ele vai ficando cada vez mais caótico e nunca mais organizado. Existem pessoas que dizem que um baralho embaralhado, ele assume uma ordem de cartas que nunca houve na história. Isso é o que eles chamam de a lei da entropia. Tudo está caminhando para o caos. Tudo. O mundo, as pessoas, os materiais, tudo. Não existe segurança plena em nada. Tudo está se deteriorando. Tudo. Mas eu vou deixar os meus dados na nuvem. Não fica na nuvem. Fica em algum servidor que pode dar pau. Não tem lugar seguro, porque tudo está se deteriorando. Tudo. Só que na ressurreição de Jesus, essa ordem foi invertida. Veja, Jesus morre. A ressurreição, ela é uma inversão da lei da entropia. Da morte não vem vida. Agora Cristo está morto. Só que Ele ressuscita. E ao ressuscitar dos mortos, a vida invade o mundo da morte. E é inaugurada uma nova época, um novo período na história. A ordem natural é mudada. Tem um filme Tenet, e eu queria muito que vocês vissem esse filme, para a gente conversar. E a ideia é basicamente essa, sobre a entropia. Se a gente conseguisse inverter a entropia em apenas uma coisa, o cara dá o tiro, o projétil aparece de novo dentro do revólver. Inverte. Pastor, o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, aquilo foi, entre aspas, o início
da vinda do reino de Deus. E o reino de Deus, ele está debaixo das leis de Deus. E as leis de Deus são as leis do reino. Veja, é por isso, o que ocorre? Por que Jesus chega nesse mundo e ele cura doentes? Porque no reino de Deus não há doença. Então, ele traz vida, cura. Tim Keller diz que o que Cristo está fazendo com os doentes nada mais é do que o normal no reino de Deus. No reino de Deus as pessoas ouvem. No reino de Deus as pessoas caminham. No reino de Deus não há fome, por isso que ele alimenta as pessoas. E essa vida é tão transbordante, essa vinda do reino de Deus, essa nova era, eu estou tentando fugir desse termo, mas não dá. Essa nova era está invadindo com a ressurreição de Jesus. E isso traz uma nova vida para aqueles discípulos, consequentemente para a igreja. É por isso que aonde a igreja vai, coisas ocorrem, milagrosas ou não. Porque o que nós vemos a igreja fazer? Alguns irmãos têm dom de cura, mas quando a cura não ocorre, o que a igreja faz nos primeiros séculos da história? Eles criam os hospitais. Eu tenho uma tese que quem criou os hospitais eram crentes com o dom de cura. E eles tinham uma ânsia tão grande de ver pessoas saradas, curadas, ver pessoas sem doenças, que eles, o que o hospital está fazendo? Eu não gosto de hospital. Mas imagina não existir o hospital. Então é criação da igreja. Por quê? Porque nós pertencemos a um outro mundo. Nós estamos de passagem nesse mundo aqui, enquanto esse mundo não é transformado. Mas a nossa ética é uma ética de outro mundo. É por isso que nós queremos hospitais. Por isso que a igreja cria hospitais. Por que a igreja criou escolas? Isso é uma criação cristã. Por quê? Porque no reino de Deus as pessoas são sábias. Isso tudo é fruto da ressurreição de Jesus. Então agora você olha para a igreja é imperfeita ainda, ela não é perfeita. Você pode mirar as suas armas contra ela e você pode atacar a igreja de Jesus. Mas se você for honesto, você vai ver dentro dela, de forma imperfeita, um eco de um outro mundo. Um eco onde homens amam suas esposas. Isso não é comum nesse mundo. Um eco aonde os pais não vão embora, eles criam os seus filhos. Um eco da onde as esposas não querem ser mandonas, aonde elas se submetem aos seus maridos, que estão doando suas vidas por elas. Você vai ver um eco. É imperfeito, eu concordo, não é perfeito, mas vai ser. Vai ser. Esse é o eco da ressurreição, esse é o som da ressurreição. E note, não é apenas uma promessa que o nosso corpo vai ser transformado. O que está ocorrendo aqui agora é a coisa mais louca que já ocorreu em toda a história. A ressurreição está dizendo, tudo vai ser diferente. E isso tem crescido, porque Jesus tinha só 12, só tinha 12. Hoje nós temos milhões. É óbvio que tem pessoas, tem falsos cristãos que se envolvem no meio da igreja, óbvio. Só que até isso, como disse Paulo, é bom para que se manifeste os fiéis. Essa presente era vai ser engolida por esse período que está vindo sobre o mundo. O reino de Deus está vindo, por isso que Jesus disse: orem, venha o teu reino. Isso é o impacto da ressurreição. Isso tem se alastrado poderosamente. E você, pastor, onde que eu vejo isso? Olha para o teu lado. Olha para o teu... Cara, na serra tinha um irmão cotoco. Ele batia a palma assim. Tu ia cumprimentar ele no período de pandemia, perfeito. Ele... na serra. E ele pequenininho, andava de um lado de um cara gigante.
E ele tinha só um cotoquinho num lado. Aí quando tu conhecia eles, sabe o que eles diziam? Foi o meu amigo que arrancou meu braço. Sério? Sim, foi o amigo dele. Os dois não eram crentes. O cara pegou um facão. Que facão, né, velho? Velho, o cara arrancou o braço do cara. Que loucura esse mundo. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Só que daí veio o reino de Deus. Salvou um, depois salvou o outro, e hoje eles são amigos. Que ideologia faz isso? Que escola política faz isso? Que escola econômica pode fazer isso? Isso é o reino de Deus. Esse é o som da ressurreição. Jesus, ele diz para Lázaro, para Maria e para Marta: eu sou a ressurreição. Não é que eu tenho uma ressurreição. A ressurreição é uma pessoa. Jesus ressuscitou por você. Você pode levantar da cama hoje, amanhã, durante a semana. Você tem um motivo para se levantar, porque Jesus venceu o rei dos terrores. Ele está vivo, tem uma nova vida para você. Hoje é o momento de você se arrepender dos seus pecados e confiar não nas suas boas obras, não confiar nas coisas boas que você faz. Isso tudo é lixo. Você tem que confiar em Jesus. Você tem que dizer: Jesus, salva-me, salva a minha vida, salva a minha alma, salva a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos que estão aqui, nós estamos caminhando para a morte. Você está caminhando para a morte. Há uma oportunidade de salvação hoje para você. Hoje, eu não sou o pregador do amanhã. Eu não creio nesses pregadores que, em casa o fulano aceita Jesus. Eu estava conversando com o William antes de começar o culto, sobre um homem. Falei aqui na sexta-feira, que dizia que era crente, só que ele não era, ele era um hipócrita. Viveu a vida toda na igreja, pai, avô, mas um ímpio. Eu conheci ele, estive na casa dele, dormi na casa dele, conheci esse homem. E ele morreu como? De um ataque fulminante do coração, indo para a casa da amante. Você pode tentar seguir na sua vida de pecado, e sabe o que tem sido terrível para você? Porque você tem prosperado no pecado, e você acha que você vai sempre prosperar no pecado, e Deus vai dando corda para você, vai dando corda para você, vai dando corda para você, mas chega um momento que Deus puxa a corda, e esse momento está chegando. Há uma oportunidade de arrependimento para você aqui. Há uma oportunidade de perdão para você aqui. Você tem na sua frente a vida e a morte. Escolhe a vida. Deus fala isso em Deuteronômio. É lindo isso. Ele diz: eis que proponho para você a vida e a morte. E Deus podia ficar quieto, mas Ele diz: escolhe a vida. Escolhe a vida. Para quê, cara? O que você vai ganhar nessa sua vida de pecado? O que você vai ganhar? O que você não quer abrir mão? Sabe, existe uma forma de prender alguns macacos, eu não me lembro qual é o local do Pacífico, que eles colocam bolinhas dentro de uma garrafa. Então o macaco bota a mão dentro e ele pega a bola, mas quando ele vai puxar da garrafa, a mão dele não passa, ou passa apenas a bolinha, ou apenas a mão, mas ele não sabe virar a garrafa. E o caçador vem vindo, e o macaco fica segurando aquela bolinha, e ele não consegue se livrar da garrafa e nem fugir. E o caçador vem vindo, e ele pode ser livre, largando a bolinha. Só que nenhum larga. Nenhum larga. Larga, meu irmão. Largue esse pecado. Vamos seguir Jesus. Você vai ser bem-vindo aqui. Aqui é um lugar de novos começos. Aqui é um lugar de vida para você. Existe esperança. Existe uma família nova para você. Larga essa bolinha.
Larga esse pecadinho de estimação que você acalenta e você guarda. Não, nessa área Deus não mexe, Deus tem que mexer em tudo. Larga. Eu gostaria que você, sentado mesmo, fechasse os seus olhos. Todos nesse momento fechassem seus olhos. E você não esperasse por mim, mas você começasse a orar por você. Você começasse a orar por você nesse momento. Pai, aqui está o teu povo. Senhor, de forma limitada, extremamente limitada, eu preguei a tua palavra. Eu oro nesse momento por cada vida que está aqui, por cada irmão que está aqui. Eu oro por cada um nesse momento. Senhor, se há amarras prendendo os meus irmãos, que essas amarras sejam destruídas pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja vida, libertação, que haja graça, que haja misericórdia. Em nome de Jesus. Senhor, salva, dá uma natureza nova, dá uma natureza transformada, concede vitória contra o pecado, concede graça nesse momento, repreende demônios, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que tua vida alcance aonde há trevas, que tua luz venha expulsar toda sorte de trevas, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome do Senhor. Sopra sobre os ossos e traz vida, Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda, porque Ele venceu a morte, venceu aquilo que colocava medo em você. Nós vamos responder ao Senhor nesse momento. Antes de ofertar, de cear, não é esse momento ainda. Nós vamos nesse momento matar pessoas e ressuscitar elas, para a glória do nome de Jesus. O que é o batismo? É um sacramento. Você olha visivelmente o que ocorreu com Jesus na morte e na ressurreição. O que essas pessoas estão confessando aqui diante de vocês. Eu me identifico com Jesus. Eu estou morrendo para uma velha vida e eu estou levantando para uma nova vida com o Cristo ressuscitado. Nós vamos agora, quando a banda canta, meus irmãos, nós vamos cantar com muito mais força. E quando os batizados saírem da água, nós vamos ter um grito de júbilo dentro dessa igreja. Amém? Eu posso contar com vocês? Podemos?
Jesus está vivo, reinando poderosamente. Você pode voltar para o seu lugar. Nós vamos responder ao Senhor com a ceia. Por favor, não perde a atenção aqui. O pessoal está limpando ali. Ó, atenção aqui em mim aqui. Olha só. Olha só. Nós vamos nesse momento responder ao Senhor de 3 formas. Em primeiro lugar, nós vamos continuar cantando. Escuta isso aqui, gente. Olha aqui para mim. Olha aqui. Quando o povo de Israel, o povo hebreu, estava dentro do Egito. Atenção aqui, gente. Eu sei que você está eufórico. Moisés chega para Faraó e diz assim: deixa o meu povo ir, para que celebre uma festa no deserto. Culto é festa. Nem toda festa é culto, mas todo culto é festa. Nós vamos cantar em resposta ao Senhor. Nós vamos, em primeiro lugar, continuar cantando, porque o Senhor fala, então nós respondemos. A palavra de Deus é falada, você vê também de forma visível a graça de Deus. Nós vamos participar do segundo sacramento também, que é a ceia, ou a comunhão, ou a eucaristia, como você quiser chamar. As 3 formas estão corretas. Eucaristia quer dizer dar graças. Comunhão, quando Jesus parte o pão da comunhão, nós temos comunhão com Ele e com os irmãos. E a ceia aponta para a última ceia de Jesus com os discípulos. Qualquer nome está correto. Nós teremos aqui 4 irmãos, 2 casais, com o vinho e com o pão. E por que o pão e o vinho? Porque para você fazer o pão você tem que amassar a massa, e a carne de Jesus foi amassada, esmagada por você. Para você ter vinho você precisa pisar nas uvas. Jesus foi esmagado e o sangue dele verteu na cruz do Calvário por você. Então você vai sair do seu banco quando a banda estiver cantando. Você vai pegar o pão, mergulhar no cálice bronze, que é o vinho, ou no cálice dourado, que é o suco. Na porta da igreja está o Isaac. Ele deve ter 1,20 m de altura, mais ou menos. Acho que é isso, né, Cauê? 1,30 m. Mais de 1 metro. Você vai ali, ele vai colocar álcool na tua mão. Tá bom? Se tu não lavou as mãos, é um bom momento para você fazer isso. E é um bom momento. A pandemia ela serviu para uma coisa: para as pessoas aprenderem a lavar as mãos. Ok? Então o Isaac vai colocar álcool nas tuas mãos. Você vai vir pelo meio do corredor da igreja, vai pegar o pão, mergulhar no vinho. Não vai mergulhar os teus dedos. Vai mergulhar no vinho ou no suco. Suco, cálice dourado, vinho, cálice bronze. E nós vamos responder ao Senhor dizimando e ofertando com alegria, gente. Com alegria. Dízimos e ofertas não é um momento, tá tão bom, por que falar de dinheiro? Cara, quem ama Jesus, velho, deixa eu explicar uma coisa para você. Quem ama Jesus quer sempre doar mais para o Senhor. E a questão aqui, por que dinheiro? Porque aquilo que nós amamos, nós colocamos dinheiro. Minha irmã, se o cara não coloca dinheiro no teu corpinho aí, o cara não te ama. O homem, quando ama a mulher, investe no corpo. Não precisa ser muito. Se o cara não tem, vai investir o que tem, mas ele vai investir. Se o cara é gremista, vai botar dinheiro para comprar uma camiseta. Se o cara gosta de alguma coisa, vai pagar uma Netflix, vai pagar um sorvete, uma casquinha do Mac para a mulher. O dinheiro, ele não é o X da questão, o cerne, mas o dinheiro é um termômetro. O dinheiro, ele tem um poder maravilhoso de mostrar aonde está o nosso coração. Eu poderia falar para vocês, nós temos hoje, essa semana é para pagar de contas. E eu quero agradecer aos irmãos que me entregaram o relatório super cedo. Pessoal que ainda não enviou, eu amo vocês. Mas nós temos que pagar de contas essa semana em torno de 13 mil reais. Isso é muito dinheiro para ti e para mim, mas para uma igreja não. Nós cremos na generosidade. Deixa eu dizer uma coisa. Começamos ontem a nossa loja solidária. Você tem noção disso? Isso aqui é um sonho que está começando.
Então nós teremos uma loja onde a pessoa vai vir com a sacola e ela vai levar comida e roupas sem dar R$1. Isso é fruto da tua generosidade. E deixa eu dizer uma coisa que eu falei, as pessoas ficaram com os olhos arregalados. Eu vou repetir aqui. Você pode, se você é visitante, você está na igreja mais generosa do Rio Grande do Sul. Nós não somos a maior, nós somos pequenos. Nós não somos as melhores, é óbvio que não. Mas tem uma coisa que eu peço para o Senhor, duas coisas. Eu quero que nós sejamos uma igreja missional, que cada membro seja um missionário, que cada membro seja um pregador do evangelho, de forma simples, de forma mais simples possível. Pode ser até nos reels da Laís. Qualquer coisa. Pode ser a coisa mais simples. Ah, pastor, eu só sei colocar um texto, fazer uma dança na frente do celular e postar no meu Instagram, apontando para o endereço. Que seja. Nós teremos a igreja mais missional desse estado e a igreja mais generosa. Eu quero isso. Podemos ser Pedro, Tiago e João, mas gente generosa. A tua vida é importante, meus irmãos. A tua vida é importante. Seja generoso. Nós vamos ofertar no gasofilácio. Isso aqui, gente, isso aqui é fruto de generosidade. Isso aqui é missão. Nós estamos plantando uma igreja em Lajeado e nós queremos ver isso em Lajeado. A inauguração da igreja de Lajeado vai ser no dia do nosso aniversário, no dia de Pentecostes, daqui a 50 dias, que é o aniversário da Vintage, vai ser a inauguração da igreja de Lajeado. Isso aqui é fruto de generosidade. Nós queremos plantar igrejas, ajudar os necessitados. Seja generoso. Nós temos o gasofilácio. Gasofilácio é um nome feio para aquele caixotão ali. Você pode colocar a sua oferta no formato old school. Se você aí tem a minha idade, você deve ter uns pila no bolso. E você, não, eu quero ofertar com dinheiro. Mas não. Nós temos também uma máquina de cartão. Por quê? 93% do dinheiro que circula no mundo é digital hoje. É muito mais seguro. Você pode usar crédito e débito. Crédito, pastor? Sim, porque tem pessoas que organizam as suas finanças dessa forma. Não há problema algum. Tem a máquina com a Isabela. É a menina ali do vestido azul. Você vai ali, ela tem uma máquina. Você vai dar a sua oferta ali. Pastor, eu quero dar com QR Code, o Pix. Nós temos um quadrinho horrível, feio pra caramba. Em cima dos extintores de incêndio tem um quadro. Você vai colocar o seu celular e você vai transferir a sua oferta por Pix para a igreja. E nós vamos ver o reino de Deus avançando. Nós colocamos mais caixa de som aqui, porque a gente quer perturbar todo mundo. E na sexta-feira, uma caixa caiu e quebrou, velho. Coisa mais linda, caiu sozinha. Nós felizes depois do culto. O Misael deu uma ponte, parecia o goleiro do Grêmio, deixou passar. Não, o novo goleiro do Grêmio é bom. Mas o antigo goleiro do Grêmio, Paulo Vitor, não pegou. Caiu, quebrou. Só que como ela caiu sozinha, o pedestal era pequeno, eles trocaram para nós. Aí nós colocamos ali melhor ali. Nós vamos pagar agora em torno de, era 14, vamos comprar fone para os músicos, mais uma pequena caixa na frente para fechar a frente aqui, vai a 18 mil. Aí você pensa assim, ah pastor, o dinheiro da oferta é para o som? Não, tu não entendeu nada. O que vocês querem com o dinheiro? A gente quer mudar o mundo. Conversei com a Karina, nós estamos mapeando aqui, e nós vamos ver um quadrante nessa rua, e a gente vai adotar isso aqui, velho. 200 metros para lá, 200 para lá, 100 para lá, 100 para cá. Isso aqui vai ser nosso. A gente não precisa da prefeitura para arrumar as coisas. Nós queremos alugar uma casa, trazer jovens e colocar eles em internato, treinar eles para serem homens e plantadores de igreja. Tudo isso é fruto da tua generosidade. Seja generoso. Amém? Pai, eu oro por cada pessoa, por cada irmão que vai cear, que ao cearem eles sejam cheios do teu Espírito. Eu oro por cada irmão, por cada irmã que se achegará até a frente, confessando os seus pecados. Eu oro por cada um, Senhor, que enquanto eles cantam, eles sejam cheios da tua graça, assim como o apóstolo Paulo disse aos Efésios. Eu oro por cada um que vai ofertar, dizimar,
de forma sacrificial no período que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, estende a tua mão, Senhor. Que tua glória, tua graça, teu poder se manifeste em nosso meio. Cura, transforma, prospera esses homens e mulheres que insistem em ver o teu reino avançando. Em nome de Jesus, que o som da ressurreição, que a vida do ressuscitado ecoe dentro de nós, para a glória do teu nome. Venha ser manifesto na forma que doamos, na forma que cantamos e na forma que ceamos e como saímos em missão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor, meus irmãos.